Enfim, vídeo novo no canal. Eu sou a Ciebert e antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Oi, gente! Bom, como vocês viram, o assunto do vídeo de hoje é sobre a relação com o meu corpo, né? Infelizmente, esse é um assunto que é recorrente e perdura até os dias de hoje, né? E eu falo infelizmente porque é sofrido, né? Acho que depois que a gente cresce, começa a entender essas coisas, vê como é uma situação tão chata, tão invasiva, enfim. Então eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Eu quero falar disso porque eu acredito que muitas pessoas vivem isso hoje ou já passaram por situações desse tipo, né? Infelizmente eu não fui a única, nem serei a última, embora eu gostaria de ser. Eu comecei a entender mais os comentários a respeito do meu corpo mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos. Né? Eu não tinha maturidade para entender muito bem e tal, então eu ouvia aquelas coisas e, bom, não interpretava como deveria, né? E aí a minha mãe sempre fazia as unhas e eu gostava disso. Eu tinha uns 8 anos e eu queria fazer as unhas, né? Mas o fazer era só pintar, enfim. Eu lembro que eu ouvi as pessoas falarem assim: ah, suas unhas são tão bonitas, poderia emagrecer. E tipo, uma criança, né? 8 anos, bolhufas, ok, posso emagrecer. E eu lembro muito bem de um Réveillon. Daí eu não lembro exatamente a idade que eu tinha nessa época. Era um pouco depois dos 8 anos. Que eu estava usando um conjuntinho de saia e blusa, salvo engano, e era amarelo, bem fofinho, enfim, não lembro detalhes dele, obviamente, né? Mas aí uma determinada pessoa falou assim: tá tão lindinha, só precisava emagrecer. E aí, hoje eu consigo entender esse comentário. Quando eu era criança, eu nem sei qual que é a reação que eu tive. Nem lembro. Quem já passou pela fase dos apelidos na escola sabem exatamente o que eu tô falando. Não só por ser gorda, né? Mas as pessoas magras também vivenciam alguns comentários desse tipo, né? Recebem essas mensagens indesejadas, digamos assim. Isso sim, também tem aquela história, né? Não é só o gordo e o magro. Na escola, infelizmente, muitas crianças levam o que elas ouvem em casa e tem muito preconceito enrustido e alguns escancarados, né? E, inclusive, já na fase adulta, eu vivenciei uma situação que eu comentei, né, sobre isso, uma determinada pessoa. Eu tô falando determinada pessoa, gente, porque eu não quero dar nomes por enquanto às pessoas, enfim, eu acho, vamos fazer assim nesse início. E aí eu comentei, né, com ela que na minha pré-adolescência as pessoas me chamavam de vários apelidos na escola, porque eu era gorda e tal. Daí essa pessoa falou assim: mas você era gorda? Eu falei: sim, eu era gorda. E aí a pessoa falou assim: ah, então não era bullying, você era gorda mesmo, tá? Como se o fato de ser gorda validasse o comportamento das pessoas de poder me ofender, de poder falar coisas horríveis ao meu respeito, sabe? Falar apelidos que me constrangiam, que me deixavam tristes, inclusive, na escola, enfim. Então eu ouvi esse comentário dessa pessoa e eu falei: bom, é uma pessoa que não dá para conversar sobre isso, né? E talvez exista nela o preconceito com o gordo, né, com o corpo do outro, tenha
Na verdade, muitas vezes quando a gente implica demais com algo sobre o outro, muito provavelmente é uma questão que não está resolvida na gente. Às vezes fala muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Voltando para minha pré-adolescência, já lá perto dos 14 anos, eu queria ser interessante na escola, né? Porque todas as meninas tinham um tipo de corpo, né? Padrão, digamos assim. E eu tava fora daquele padrão, era sempre apelidada de tudo quanto era coisa, então eu queria ser interessante, né? Então eu falei, nossa, agora eu tenho que emagrecer. E o meu querer emagrecer era pelo externo, era pelo outro. Porque eu achava que o fato de estar magra me faria ser uma pessoa interessante, né? As pessoas iriam olhar e falar, opa, como se isso fosse um fator determinante para alguém querer ficar comigo, digamos assim. E aí eu lembro que aos 14 anos eu fui para um endocrinologista, né? Porque eu falei, não, preciso emagrecer de todo jeito. E ela falou pra mim que não iria passar remédio porque eu era menor de idade, eu tinha 14 anos, mas me passou uma dieta de 1.200 calorias. Isso já faz muitos anos, mas eu lembro porque foi muito marcante. E eu fiz, né, a dieta, fiz caminhada. Na época eu perdi 20 quilos e assim, foi uma fase onde eu aprendi a dizer vários nãos, porque embora as pessoas, inclusive os meus pais, falassem que eu tinha que emagrecer, não existia nada que me ajudasse a fazer isso. Então, tipo, eu era adolescente, eu não tinha dinheiro para simplesmente comprar o que seria o melhor para uma dieta. E bolos e doces sempre foi de muita fartura na casa dos meus pais. Então era aquela coisa, eram 2 pesos e 2 medidas. Ao mesmo tempo que existia cobrança, né? Existia o outro lado onde eu não tinha, tipo, como fazer as coisas de uma forma diferente. Mas aí eu consegui perder esses 20 quilos, tipo, falando não para os doces e bolos à vontade. Às vezes eu comia um pedacinho ou outro, mas tudo muito controlado, muito pequeno. E eu caminhava sozinha, eu caminhava durante 1 hora todos os dias, dando volta nos quarteirões, na casa que os meus pais moravam, né? E até completar 1 hora. Então, imaginem quantas voltas eu dava. Mas eu fazia isso muitas e muitas vezes, eu fui sozinha, porque a minha mãe não ia. Então, às vezes eu ia morrendo de medo, né? Porque ser mulher no Brasil já não é fácil, ainda mais adolescente. Daí eu consegui emagrecer, né? Perdi todos os quilos lá, enfim, fiquei super magra na época. Só que a questão de ser interessante, eu achei que era assim, tipo, eu ia emagrecer e todo mundo ia me querer. Eu ia ser a menina desejada da escola. Só que não foi assim, né, gente? Não. E aí eu comecei a ver que isso não era determinante para ser interessante, mas eu não tinha maturidade também para entender aquilo, enfim. Daí depois de um tempo eu comecei a engordar, um pouco. Eu acho que eu engordei uns 5 ou 6 quilos. Daí eu voltei na endocrinologista, desesperadamente. E falei pra ela, talvez vocês possam perguntar assim, em quanto tempo você perdeu os 20 quilos? Eu não lembro exatamente. Se eu não estivesse, que faz muitos anos, eu acho que isso durou uns 8 meses. Não chegou a durar 1 ano. Só que aí eu comecei a engordar um pouco, aí fui na endocrinologista. Ela falou assim, agora você vai ter que fazer a dieta da proteína. Você vai ter que comer só proteína. Eu falei, opa, vou ter que fazer isso, né? Comer só proteína, porque... Ela falou assim, olha, se você chegar em 64 quilos, volta aqui com urgência. E eu ficava naquela luta, né? Tipo, meu Deus, 64 quilos jamais, não posso. E eu fiquei com 57 quilos na época. E aí,
foi e tal, e vira e mexe, eu aumentava um pouco, enfim, cheguei nos 64 quilos. E mesmo com essa dieta da proteína, eu não consegui, né, emagrecer ou manter. Daí voltei lá e ela falou que eu tinha que continuar fazendo a dieta da proteína, enfim. Resumindo a ópera, eu não continuei, né? Não fiz um processo de manter, enfim. Daí eu comecei a engordar. Eu lembro que eu cheguei a uns 73 quilos. E não tinha essa coisa de massa magra, enfim, era tudo gordura mesmo. Eu era muito gordinha. E depois, né, eu comecei a amadurecer mas já na fase adulta, e entender um pouco a questão desses comentários a respeito do meu corpo, e comecei a aprender, né? Mas no meio desse caminho aí, desse aprendizado, de todo esse processo, teve muitas coisas, muitos remédios, muitas dietas malucas, muito choro, muita tristeza, muita amargura, tipo, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou assim mesmo, sou gorda, enfim, eu sou horrível, ninguém se interessa por mim. Mas eu ainda tenho muitas coisas para falar sobre isso e eu vou ficar por aqui. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais dessa minha relação com o corpo, que ainda bem que eu encontrei pessoas maravilhosas, totalmente diferentes das pessoas que eu convivi na minha infância, que me ajudaram muito ao longo desse processo. Mas como eu falei, eu acho interessante falar a respeito disso, porque eu não sou a única, não serei a última. E eu acredito que eu posso, com a minha história, ajudar outras pessoas ou até quem está começando a entender um pouco desse processo da relação com o corpo. Então, até o próximo vídeo!